Região metropolitana, os 7 municípios da Grande Vitória funcionando como se fosse uma cidade só. O projeto existe há 13 anos e agora começa a sair do papel. Formada por Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari e Fundão, a região metropolitana da Grande Vitória concentra 47% da população do Espírito Santo. 65% do produto interno bruto de todo o estado também está aqui. Desde 1995, a região metropolitana existe por lei, mas só agora começa a sair do papel. O presidente do Conselho Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Vitória explica o porquê nessa demora. Foi criada em 95 com um problema de legislação. Não se criou um sistema gestor e nem um fundo metropolitano. E isso dificultou as ações ao longo de muitos anos. Evidentemente que é um processo de entendimento permanente, de construção de uma agenda integrada entre o governo do estado, municípios e sociedade, mas eu diria que hoje nós temos condição de avançar bastante e a região metropolitana já está caminhando. Hoje, prefeitos, secretários, diretores de órgãos que atendem as 7 cidades e representantes do governo federal se reuniram para ouvir experiências de outras regiões metropolitanas que deram certo. Trânsito, lixo, ocupação do solo e segurança são alguns dos temas que norteiam a discussão em torno da região metropolitana da Grande Vitória. A carteira de projetos para essas áreas já está até pronta, mas para sair do papel é preciso dinheiro. E os recursos, principalmente os federais, chegam mais fácil para as regiões metropolitanas bem estruturadas. Nós hoje estamos entregando formalmente a atualização da base cartográfica da região metropolitana da Grande Vitória. Estamos entregando também um conjunto de instrumentos jurídicos, são várias as opções para apoiar a regularização fundiária e a transferência de habitações de interesse social nesses municípios. Quando a gente junta esforços, Estado, municípios metropolitanos, para tratar temas que são de interesse comum desses municípios, já que a região metropolitana funciona como se fosse uma cidade só, fica mais fácil e mais eficaz a ação dos poderes públicos. A subsecretária de Desenvolvimento Metropolitano do Estado de Minas Gerais, Maria Madalena Garcia, veio participar do fórum e está aqui no estúdio com a gente. Boa tarde, subsecretária. Boa tarde. Belo Horizonte tem uma região metropolitana muito maior. Lá são 34 municípios, nós temos 7 municípios. Mas lá também demorou a funcionar, não foi? Na verdade, a região metropolitana foi construída em 73. Nessa época houve um planejamento metropolitano, depois bastante esvaziado em função da Constituição de 88, que reforça a autonomia dos municípios. Então, eles entenderam que não era papel do Estado entrar nessa seara e somente agora, a partir de 2006, com a promulgação de novas leis, novo arranjo institucional, é que vem sendo retomado o planejamento metropolitano de lá. E que tipo de integração já acontece na região metropolitana de Belo Horizonte? Bom, nós estamos criando algumas ferramentas para o planejamento metropolitano, que é uma análise dos planos diretores metropolitanos, a questão do sistema viário. O governo do estado ele vem investindo pesadamente na articulação do sistema viário entre os municípios da região metropolitana, fortalecendo essa articulação e o desenvolvimento de algumas áreas da região metropolitana e temos investido muito nos municípios de mais baixa renda. Como que a senhora analisa que essa experiência pode ser benéfica para a gente aqui na região da Grande Vitória? Olha, como é uma região metropolitana menor, a região metropolitana de Vitória, são 7 municípios com população ainda menor, eu acho que vocês estão no momento certo para retomar esse planejamento, para ordenar o crescimento da região metropolitana, para que ele se dê de forma bastante sustentável. Então, eu acho que o momento é perfeito, porque existe um anseio tanto dos municípios metropolitanos e uma vontade política do governo do estado, isso também ocorre em Minas. Então, acho que o momento é perfeito para a gente retomar isso e vão trocando experiências para ver exatamente como que cada um está fazendo e aproveitar a experiência boa de cada um. Quais são os grandes desafios para se administrar essas regiões metropolitanas? Porque muita gente morando num lugar só. Quais são os maiores desafios? Olha, eu diria que hoje um dos principais desafios é a questão da habitação para a população de baixa renda, que está ficando cada vez mais sem espaço nesse território, em função do custo da terra, então elas estão sendo expulsas para áreas cada vez mais distantes. Nós temos o problema do transporte coletivo, que é hoje, eu diria que um dos principais problemas também das grandes cidades, como se deslocar com mais fluidez, com mais rapidez, com tantos veículos. Para você ter uma ideia, Belo Horizonte cresceu, a região metropolitana nos últimos 5 anos cresceu 9% e a frota aumentou 43%. E não houve tanto investimento no sistema viário, não há o que fazer.
Nós temos a questão dos resíduos, que hoje os municípios não têm espaço para seus aterros, então os aterros têm que ser compartilhados com outros municípios. A questão do solo, do uso do solo, a questão do saneamento básico, dos mananciais, a água, enfim, os problemas são enormes e são comuns a todos os municípios de regiões metropolitanas. Fica mais fácil para a região metropolitana conseguir ajuda do governo federal? Eu creio que sim, porque ali estão concentrados os maiores problemas, estão as pessoas com maiores problemas, né, as pessoas de baixa renda, às vezes com dificuldade de emprego. Então eu acho que tem um aporte, quer dizer, eu diria que assim, a expectativa é muito maior nessa população. Então o governo tem priorizado, o governo federal já tem priorizado as regiões metropolitanas com o programa de aceleração do crescimento e o governo do estado também da mesma forma tem priorizado essas regiões. E que outros benefícios a população pode ter a partir do momento que se instala uma região metropolitana? Olha, a partir do momento que a gente procura concentrar os esforços nessa região, a população vai sair ganhando. E a ideia é que a gente possa potencializar os recursos públicos, seja do governo federal, do estado ou dos municípios. Então a ideia é exatamente por aí. Mas na prática significa o quê? Significa que a pessoa não vai ficar mais meia hora, 40 minutos, 1 hora no trânsito para chegar ao trabalho? Significa que a pessoa vai ter mais cursos gratuitos de qualificação? O que significa na prática para a população? Bom, acho que uma das primeiras coisas é a gente tentar descentralizar as funções públicas ou as políticas públicas, que elas são muito concentradas em cidades polo. Então, hoje a população que vive em municípios da região metropolitana, elas têm que se deslocar para a cidade polo, para tratamento de saúde, para educação, para serviços. E a ideia é que a gente possa descentralizar um pouco isso. Então, que os municípios da região metropolitana tenham bons sistemas de saúde, que eles tenham boas escolas, que tenham serviço nesses próprios municípios. E com isso, se eu consigo descentralizar, eu já consigo reduzir a pressão sobre o sistema de transporte e consigo reduzir um pouco a necessidade de deslocamento dessas pessoas. Pela experiência da senhora, em quanto tempo a gente vai poder ter um sistema de transporte funcionando bem, um sistema de saúde atendendo todo mundo, educação atendendo todo mundo também na região metropolitana? Olha, eu acho que à medida que a gente melhora os sistemas, a gente atrai novas pessoas. Então, quando é que a gente vai ter uma coisa assim perfeita, eu não sei te dizer. Mas eu acho que se a gente não começar, nós não vamos ter nunca. Então, nós estamos começando esse processo e eu acho que num prazo aí de 5 anos, no máximo, a gente já vai ter condições de sentir isso de uma forma muito mais presente. Lá em Minas ou aqui no Espírito Santo? Eu acho que nos dois, eu creio que nas duas regiões metropolitanas, porque a gente está retomando isso de uma maneira, quer dizer, mais ou menos próxima, e eu acho que os problemas são comuns a todas as regiões metropolitanas. Ok, Maria Madalena Garcia, subsecretária de Desenvolvimento Metropolitano da região lá de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Muito obrigado pela experiência e pelas informações. Obrigada.